Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, estejam sempre convosco. Todos juntos na Arca da Aliança. No primeiro domingo da Quaresma, fomos conduzidos aos primórdios da criação e entramos com Noé na arca, confinados numa quarentena para cuidar da vida e regenerar a humanidade. Com Noé descobrimos o tesouro da nossa casa comum. Neste segundo domingo da Quaresma, vamos até às raízes mais profundas e antigas da nossa fé, até às origens do povo de Deus. E aí encontramos a figura patriarcal de Abraão. Ele tornou-se nosso pai na fé e nós fazemos parte da sua descendência incontável. Por isso, nesta Eucaristia, queremos evocar e agradecer os que nos precederam na fé. Abraão, Moisés, Elias, e que nos guiaram até Jesus, que é a palavra definitiva do Pai na história. Queremos evocar e agradecer aqueles que estão nas raízes da nossa vida, que nos transmitiram a fé, para estabelecermos com eles uma verdadeira aliança de gerações. Pelas vezes em que somos pais e mães que prendem a si os filhos em vez de os tornarmos livres e capazes de escolher e de partir, Senhor, nós vos invocamos. Pelas vezes em que queremos construir um futuro sem raízes, como se o mundo começasse apenas a partir de nós, Senhor, nós vos invocamos. Pelas vezes em que descartamos os avós e bisavós, negando-lhes o espaço e o tempo, a oportunidade de falar, de agir, de intervir e de sonhar com os mais novos, nós os invocamos. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias,
Deus quis pôr à prova Abraão e chamou: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que, na verdade, temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num cevado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Confiei no Senhor mesmo quando disse: sou um homem de todo infeliz. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor, o vosso nome.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e mais ainda que ressuscitou e que está à direita de Deus, intercede por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Um dos mais belos tesouros da Bíblia é o relato desta cena dramática, a que se chama o sacrifício de Isaac, quando na verdade o único a sofrer nesta história é o pai Abraão. A sua fé, posta à prova até a um limite impensável, traduz-se na obediência incondicional à voz de Deus e na absoluta confiança na sua providência. Nesta história, ao contrário do que parece à primeira vista, Abraão deve sacrificar não a carne do filho, mas o filho da carne, isto é, sacrificar a sua vontade de ter e de reter para si o filho único que tinha apenas como seu. E porque superou esta prova, libertando-se desse desejo de posse, Abraão tornou-se pai de uma multidão de crentes, pai de uma descendência incontável de que todos fazemos parte. A figura de Abraão está nas raízes mais primitivas da nossa fé. Curiosamente, no texto que escutamos, não ouvimos essa parte, mas no texto integral diz-se que os mesmos jovens que ficaram à distância de 3 dias à espera do regresso de Abraão e de Isaac, vêem-no regressar sozinho, já desapossado do filho único, e Abraão voltar para junto deles. Eis um ancião que sabe caminhar com os jovens, oferecendo-lhes a visão larga da pátria prometida, tornando-se para eles guia de sabedoria, uma bússola no caminho. E eis 2 jovens com raízes, que dão asas e esperança aos sonhos do velho Abraão. Queridos irmãos e irmãs, a promessa da descendência na qual são abençoadas todas as nações da terra permite-nos lançar hoje um olhar sobre os nossos ascendentes, sobre os nossos maiores, sobre as nossas raízes familiares, sobre os que nos precederam na fé e nos-la transmitiram. Abandonemos este preconceito mútuo, esta estranheza recíproca que leva os mais velhos a dar como perdidos os mais novos e os mais novos a rotular os mais velhos como um produto fora do prazo de validade. Ao mundo nunca foi nem será de proveito uma ruptura entre gerações. Por isso, estabeleçamos uma verdadeira aliança entre gerações. A Igreja, podia dizer-se o mundo, a nossa família, é uma canoa na qual os mais velhos ajudam a manter a rota, interpretando a posição das estrelas, e os jovens remam com toda a força, imaginando o que os espera mais além. É importante que os avós se encontrem com os netos, que os netos se encontrem com os avós, porque os avós diante dos netos sonharão, e os jovens, guiados pela sabedoria dos avós, seguirão em frente e profetizarão. Nesta segunda semana da Quaresma, vamos à Arca da Aliança descobrir e valorizar o tesouro das nossas raízes.
Esta é uma semana para o reconhecimento dos anciãos. E por isso deixo hoje um duplo apelo. E para não criar suscetibilidades, diria assim, um apelo aos mais novos e um apelo aos mais velhos. Aos mais novos, que porventura nos estejais a acompanhar nesta transmissão, e também estão aqui alguns na parte técnica da transmissão, queria dizer-vos e pedir-vos: acolhei a palavra sábia dos mais velhos, porque a vida não começou em vós, mas chegou-vos através deles. Aprendei a cuidar deles com amor e generosidade. Não façais dos vossos avós ou bisavós exilados ou escondidos dentro da própria família. Não pratiqueis com os anciãos uma espécie de eutanásia cultural, negando-lhes a oportunidade de falar, de agir, de intervir, de interagir na própria família. Pergunto-vos, aos mais novos: ouvis os vossos avós? Abris o vosso coração àquela memória que os avós vos dão? Escutais os avós? Não esqueçais, um idoso em casa é uma biblioteca viva. E agora volto-me para os mais velhos e peço-vos também: contai aos vossos netos e bisnetos as vossas histórias de vida, para que compreendam que uma existência sem amor é árida. Mostrai aos vossos netos e bisnetos, aos mais novos, mostrai-lhes os sacrifícios que suportastes, para que percam o medo de se entregarem e desafiem o futuro com a coragem da esperança. Dizei-lhes como superastes, com a ajuda de Deus, as diversas provações da vida e da fé, para que sintam cada vez mais necessidade de Deus. Deixai-lhes como herança não o haver, mas uma visão luminosa de fé que os ponha a ver sempre mais alto, mais longe, na direção do céu, na direção da pátria prometida. Peço-vos, rezai com eles, ensinai-os a rezar, rezai por eles. E mantende a confiança, caríssimos irmãos mais velhos, de que os bons frutos que sonhais ver nos mais novos dependem das boas raízes, que sois vós, os mais velhos. Aquilo que a árvore tem de florido vive daquilo que tem sepultado na raiz. Procurai gerar, pelo testemunho da vossa fé, uma fé provada, uma incontável descendência espiritual. Deixar uma descendência espiritual, como Abraão. Não é só deixar os bens. E os mais velhos hoje têm esta missão de ajudar os filhos, os netos, os bisnetos. Não é com uma catequese sofisticada, que certamente não é isso que lhes é pedido, mas é testemunhar o modo como apreenderam e descobriram e sentiram Deus a agir nas suas vidas,
já longas. É isso que os mais novos precisam dos mais velhos. Para ganharem coragem, ânimo. Hoje os nossos jovens estão diante de desafios que nós nem sequer imaginávamos. Nós próprios pensávamos que eles iam ter um futuro muito mais linear, muito mais risonho, e sentimos que o futuro que têm pela frente é muito desafiante. E em muitas coisas, não sei se não têm desafios superiores àqueles pelos quais nós já passamos. Eu já me estou a meter no lote dos mais velhos. Mas é isso, e é muito importante esta aliança de gerações. Esta aliança de gerações. O desafio é comum a todos em família. Estabelecer um pacto entre gerações. Segundo este propósito que nos conduz ao longo de toda a Quaresma até à Páscoa. Todos juntos na Arca da Aliança. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido de Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo-se ao batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Senhor, vós sois o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés e de Elias, o Deus da lei e dos profetas, o Deus da aliança, sempre fiel ao vosso amor de geração em geração. Escutai as nossas orações. Nós vos invocamos dizendo: Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Pela Santa Igreja, para que seja uma arca e uma barca de salvação, na qual os idosos ajudam a manter a direção, interpretando a posição das estrelas, e os jovens remam com força, imaginando aquilo que os espera mais além. Oremos. Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Pelo nosso pároco, que hoje completa 55 anos, damos graças pelo dom da sua vida, uma vida dedicada ao ministério presbiteral de Cristo, o bom pastor. Que o Senhor continue a acompanhar e a proteger nesta sua dedicação. Oremos, irmãos. Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Os que governam, para que promovam uma aliança de gerações, onde todos, dos mais velhos aos mais novos, possam dar o seu contributo de energia e de sabedoria
na construção de um mundo mais familiar, oremos. Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Pelos idosos, pelos avós e bisavós, exilados ou escondidos nas próprias famílias, para que lhes sejam reconhecidos os direitos de viver, de falar, de agir, de intervir, oremos. Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Pelas crianças, adolescentes e jovens, para que floresçam e frutifiquem na vida a partir do cultivo das suas raízes mais profundas, ancoradas no testemunho e na memória agradecida dos seus ascendentes, oremos. Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Por todos nós, para que saibamos tecer fios de ligação entre todos os membros da família, para alcançarmos uma verdadeira aliança de gerações, oremos. Senhor, guardai-nos todos juntos na Arca da Aliança. Senhor, que não poupastes o vosso Filho e com ele nos dais todas as coisas, intercedei por nós para que vos sigamos pelo caminho da cruz até à luz gloriosa da ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, é nosso dever dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, aclamando e cantando numa só voz. O céu e a terra proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós o suplicamos. Santificai estes dons de pão e de vinho, derramai sobre eles o vosso Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre, Salvador do mundo, salvai-nos, Filho, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e aqueles que na Igreja do mundo estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de todos aqueles que estão nas nossas origens e ainda vivos. E neste dia de aniversário, queria confiar-vos, Senhor, a minha mãe, a minha irmã gêmea, a minha família, aqueles que vós me confiastes no ministério sacerdotal, aqueles a quem me confiastes, aqueles que a mim se confiam, os meus paroquianos e ex-paroquianos, os meus amigos, irmãos sacerdotes e diáconos, aqueles que se lembram de mim e por mim rezam, aqueles que colaboram comigo na edificação desta comunidade paroquial, todos aqueles a quem me devo agradecer-vos o dom da vida de cada um deles e também o dom da vida da nossa jovem Mariana Souza, que partilha comigo o dia de aniversário.
A todos, Senhor, concedei a plenitude da vossa graça, dos vossos melhores dons. E lembrai-vos também dos que já partiram, de Vítor Manuel da Cruz Saraiva, no 7º dia do seu falecimento, de Olinda Meireles de Moura, no 30º dia de falecimento, de António Alves Ferreira, no aniversário de falecimento, de Joana Isabel Oliveira de Castro, Luís Gonzaga Marques e família, Manuel Moreira Cabral, Lino Alberto Gomes e cunhados. E neste dia em que recordamos as nossas raízes, lembrar também e interceder junto do Pai, pelo meu amado Pai, pelos meus avós paternos, Abílio Lopes e Conceição Moura, os avós maternos, Manuel Andrade e Gracinda Ferreira, meu pároco, Padre Mário Barbosa, os bispos do meu caminho, Dom Júlio, Dom Armindo, Dom António Francisco, Dom José Augusto, os amigos Graça Aranha, Justina Correia, minhas catequistas, amigos do caminho Luís Coutinho, Simão Carvalho, Joaquim Carvalho e tantos outros. Os meus tios maternos, Amaro, Aníbal, José, Joaquim, Reinaldo. Os meus tios paternos, José, Casimiro, António, meu cunhado Jaime e todos aqueles que estão nas raízes da minha vida e da minha fé e do meu sacerdócio, e todos estes que hoje vos confiamos, a todo Senhor concedei a plenitude da vida, do amor e da paz na vossa ressurreição. E tendo misericórdia de todos nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como filhos de Deus, filhos de Abraão, ousamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tende piedad.
Felizes os convidados para a mesa do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graça, Senhor,
porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu vou pedir à Mariana, neste espírito da aliança entre as gerações, que traga aqui a arca da aliança. Temos os nossos tesouros, cada semana vamos tirando um tesouro, depois do tesouro da casa comum. Vou pedir aqui à Mariana, que hoje está de aniversário, que está aqui também com a equipa técnica, que é catequista, filha de catequistas e leitores, dizer-lhe, antes de mais, os meus parabéns. Dizer-te obrigado pela tua jovialidade, também ao serviço da comunidade, e desejar-te assim um dia também muito feliz. E vou-te pedir então que tires aí o tesouro e vais mostrar então. Vamos virar ali um bocadinho para a câmara, para que... Muito bem, julgo que está certo. As nossas raízes, não é? Ao longo desta semana, descobrir as nossas raízes. Podemos fazê-lo através de um álbum familiar, revisitar algumas fotos mais antigas. Podemos tentar construir a nossa árvore genealógica até onde for possível, conhecer. Podemos, de facto, ter um gesto de carinho com os nossos avós, bisavós, se eles ainda vivem. Se não vivem, rezarmos por eles. E, vivendo, também podemos rezar por eles, embora com um sentido diferente. Ao longo desta semana, tínhamos, assim, algum gesto especial com aqueles que estão nas raízes da nossa vida. E também é proposto em cada semana uma liturgia familiar. Proposta em cada semana uma liturgia familiar. Ela está acessível em vários formatos de texto. Também está acessível através de um pequeno vídeo. Temos conseguido que semana a semana uma família da comunidade grave uma oração que são de 7, 8 minutos. E queria tanto que ao longo deste tempo as nossas famílias, agora que as nossas igrejas estão fechadas, abram em cada casa uma igreja doméstica. E ali rezam juntos, ali aprendem a viver o amor de Deus no concreto da família e também a transmitir a fé. Na linha daquilo que eu disse, os pais não fazem catequese, ou os avós com o catecismo. Fazem a catequese transmitindo a experiência de Deus nas suas vidas, partilhando a presença e a ação de Deus nas suas vidas, conversando com os filhos, os netos, sobre a graça de Deus nas suas vidas. É esta aliança de gerações que nós queremos estabelecer entre nós, de modo que a família seja um lugar onde o Senhor tem lugar e onde têm lugar todos aqueles que nos pertencem. Também queria neste dia, naturalmente, agradecer as múltiplas mensagens, já desde a meia-noite até esta hora. Antes da missa já tem uma descendência incontável, como a de Abraão. Vou ver como é que posso responder pessoalmente de mensagens, agradecer-lhes e dizer-lhes também hoje trago aqui uma aliança no meu dedo anelar, que é a aliança dos 50 anos de casamento dos meus pais. E nestes dias e hoje, que é dia de aniversário, quando me for encontrar com a minha mãe, quero levar também comigo esta aliança para mostrar a permanência das nossas raízes e o testemunho
que os nossos pais nos deixaram, partiram. Hoje também estamos a celebrar o 7º dia de um irmão nosso, e têm sido muitos ao longo dos últimos tempos. Nós percebermos que vivemos destas vidas que se ofereceram, se consumaram e agora frutificam a partir do coração de Deus ainda nas nossas vidas. De maneira que, Mariana, muito obrigado, e que Deus te conceda também a ti e a todos os que estão de aniversário hoje, alguns porventura não conheço, um belo dia. Eu vou dar a bênção e depois pedia no final, queria estar com os coralistas, é uma coisa muito rápida, com os leitores, com a equipa técnica, com os acólitos, com o diácono, com os colaboradores pastorais mais estreitos. Precisava de lhes pedir uma coisa, está bem? Mas agora vamos nos despedir com a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham um bom domingo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Thank you.